Boa tarde, Globo Esporte tá no ar. E vem cá porque hoje eu tenho novidades. Agora vem cá pra gente falar do Hulk, 100 gols pelo Atlético. O homem tá numa galeria importante de ídolos do clube, mas não é só pelos títulos não. Na história centenária do Galo, só 20 jogadores chegaram a essa marca. Tem coisas na vida que são inexplicáveis. E a minha ligação com o Atlético, eu acho que eu não consigo explicar. Tão forte, né? É um amor que se multiplica a cada dia, a cada gol. 100 vezes Hulk! Sem perder a conta, sem perder a força. Hulk! O herói que sempre aparece! São 3 anos de relacionamento com o Atlético. Nem sempre foram flores. O começo não foi tão legal aqui, houve muita desconfiança, mas eu sempre perseverei, busquei, lutei e mantive minha fé em Deus e as coisas começaram a acontecer. O Hulk conquistou o coração dos atleticanos e se tornou um dos grandes ídolos da história do clube. Essa pintura expressa a importância que ele tem. Ocupa lugar de destaque nos arredores da nova arena do Galo. Super-herói dos atleticanos, sabe como alimentar uma paixão. Nunca perde o romantismo, a vontade de surpreender, de agradar. Chegar hoje, ter essa idolatria, esse carinho dessa torcida maravilhosa, dizer que é recíproco todo esse carinho, todo esse respeito que eles têm por mim, eu tenho por eles. O último presente do Hulk foi o gol 100 com a camisa alvinegra. Hulk, Arana vai bater dali, foi travado, Hulk tentou, pé direito, pro gol! Gol! O 12º com o pé direito. Ele também marcou 36 de pé esquerdo, 7 de cabeça, 9 cobrando falta, 34 em pênaltis e 2 gols foram de bicicleta. Contra o Milionários da Colômbia e Internacional. Ele é incrível! Com 100 gols, Hulk é o 18º na lista de artilheiros históricos do Atlético. O líder é Reinaldo. Seguido por Dadá Maravilha, Hulk precisou de mais jogos que essas lendas para atingir a marca centenária. O gol 100 do super-herói saiu após 180 partidas. Reinaldo fez o 100º com 169 jogos. Dadá Maravilha foi quem chegou mais rápido após 146 partidas. É muito gratificante e poder ter os grandes ídolos como exemplo, como incentivo, como eu costumo dizer aqui, né, nosso rei, né, o Reinaldo, o Dadá Maravilha. É o cara do Atlético Mineiro, já balança as redes pra fazer explodir a massa atleticana. Hulk tem pelo menos essa e mais 2 temporadas para melhorar os números. Ele renovou o contrato até o fim de 2026, quando terá 40 anos e possivelmente ainda mais admiração dos atleticanos. Agradeço de coração, espero fazer muitos gols ainda com essa camisa e ganhar mais títulos ainda, que é o mais importante pra gente aqui como jogador, é ganhar títulos e ficar na história do clube. Joga muita bola o tal do Givanildo. Vamos pra Cidade do Galo com o Rodrigo Rocha, que tá rumo à sua 100ª reportagem. O Galo tá se preparando pro segundo jogo da semifinal contra o América, mas tá de olho numa decisão importante no tribunal, né, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. Falta um pouquinho para chegar lá ainda. Olha só, o Atlético vai ser julgado nessa quinta-feira por causa de gritos homofóbicos de sua torcida contra o goleiro Rafael Cabral do Cruzeiro na 3ª rodada do Campeonato Mineiro. O julgamento seria ainda na primeira fase, durante a primeira fase, mas vai ser só nessa semana. A Procuradoria pede que o Atlético seja excluído do campeonato ou então que o clube perca pontos. Perda de mando de campos e multa também é considerada pela Procuradoria. Isso mexeria até com a tabela do chaveamento, a gente tem que ver como que vai ficar isso. O Atlético não se posiciona oficialmente sobre o processo, mas diz que condena qualquer ato discriminatório que faz campanhas de conscientização com a sua torcida. Para o jogo de sábado, o Filipão está treinando aqui todo dia 10 da manhã, Zaratio segue na fisioterapia, mas o Palácios, novo reforço, pode fazer sua estreia, está tudo certinho com ele, Maurício. Boa, Rodrigo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho pra você. E você viu?
Igor Assunção trazendo as informações do Galo. Iguinho, bom dia. Opa! Fala, muito bom dia pra você, bom dia a todo mundo que tá com a gente aqui no 98 Esportes. Hora da gente falar do Galo, que nesta terça-feira vai acontecer a apresentação do atacante colombiano Bryan Palacios. O jogador chegou na semana passada a Belo Horizonte, passou pelos exames médicos, testes físicos, assinou o contrato, já começou a treinar desde sexta-feira com o grupo e hoje vai ser oficialmente apresentado o atacante colombiano. O técnico Luiz Felipe Scolari vai ganhando, então, corpo para o seu banco de reservas, para o seu grupo, para essa reta final de Campeonato Mineiro e início de disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores da América e também da Copa do Brasil. Aliás, o São Vitor, diretor de futebol, disse que o Atlético vai ficar atento aí, à exceção à janela de transferências. Para quem não sabe, a janela de transferências fechou no último dia 7, mas existe uma exceção para a contratação de jogadores que estão disputando os campeonatos estaduais. Dentre eles, o Atlético de olho no Robert, jogador da equipe do Atlético de São João del Rei, que hoje tem jogo importante pela Copa do Brasil, mas, por ação que a gente tem é de que até amanhã tem uma definição se o Robert vai ou não vir para o Atlético, tá bom? Entre outros nomes aí que o Atlético está sondando e observando nesse mercado, nessa exceção à janela de transferências. Bom, Bryan Palacios, jogador de 21 anos, seleção colombiana sub-23, participou do pré-olímpico com a seleção colombiana. E falando em seleção, Eduardo Vargas, sim, depois de voltar a ter chances com o técnico Luiz Felipe Scolari, Eduardo Vargas está de volta à seleção chilena. É, talvez, por enquanto, o único jogador atleticano convocado para essa próxima data FIFA. Tem ainda a possibilidade do Alan Franco, que está sempre nas convocações da seleção equatoriana, mas ainda não temos essa informação. Ô, pessoal, os treinamentos durante essa semana vão acontecer todos na parte da manhã e agora Atlético e América com o jogo definido para o domingo às 7 horas da noite no estádio Independência, 1.900 ingressos para o torcedor atleticano, sendo que o América ainda não divulgou, deve divulgar lá para a quarta ou quinta-feira a questão dos valores e a venda dos ingressos, tá bom? Para esse confronto, vamos ver como que vai estar o gramado do estádio Independência, certamente muito bem cuidado pelo grande Elber Gurgel, que sempre deixou o gramado Independência no tapete, mas teve um festival no último final de semana, pode ser que a grama esteja um pouco feia, um pouco queimada, claro, é o que acontece sempre quando há esses festivais por aí, tá? E só pra gente fechar em relação a esse jogo contra o Coelho, teremos arbitragem local, arbitragem mineira. Infelizmente, o Atlético levou a melhor no sorteio de ontem na Federação Mineira de Futebol e teremos a arbitragem mineira para este confronto contra o Coelho. Bom, nos dois últimos clássicos com a arbitragem de fora, zero problema com a arbitragem, né? Responsabilidade enorme nas mãos do árbitro que assumia aí o comando desse jogo. Um abraço para todo mundo. Amanhã a gente tá de volta com mais Galo e trazendo o que de mais importante disse o Bryan Palacios, se a gente entendeu o que ele falar, né? Fui! Vamos trazer Nicola para essa conversa? Tá Nicola, na hora. Bom dia. Bom dia, Tonton, Grise, Cabido, Rafa e grande audiência do 98 Esportes. Queria mandar um beijão pro CJ e pra mamãe dele. Logo, logo tudo estará normalizado. Bora de notícias. Quero começar falando sobre Eduardo Vargas. Ele vai embora do Galo ou não? Fiz essa pergunta ao longo da segunda-feira para André Cury, que é representante do atleta. E o André deu algumas pistas do que está acontecendo. Primeiro disse que a decisão de não ir para o Fortaleza foi tomada pelo atacante. O Vargas ficou na dúvida se valia a pena ou não trocar o Atlético pelo Fortaleza. O Felipão tem dado esperanças de que o Vargas pode ser utilizado, tanto que ele reapareceu na última partida do Atlético no Campeonato Mineiro e diante desse cenário, Vargas colocou um ponto final nas negociações com o Lion, não vai acontecer esse negócio. Perguntei ao André Cury se o Grêmio fez proposta e a resposta foi de que não houve uma oferta oficial, apesar de muita especulação vinda do sul do país. Vai haver uma próxima janela entre 1º e 19 de abril, quando o Vargas poderá mais uma vez ser negociado com clubes brasileiros.
Se depender do Atlético, o negócio será feito. O Galo tá louco para se livrar do salário de R$800 mil por mês. O contrato termina em dezembro, mas Vargas vai avaliar prós e contras e só sairá numa boa se conseguir algo muito próximo do salário que tem hoje em dia. Fiquei com a impressão de que é grande a chance de o Vargas permanecer no Atlético até o fim da temporada. Álvaro Damião tá chegando, primeiro tempo do Atlético aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, bom dia, Álvaro. Bom dia, um abraço para você, Cirilo, Nath Fiuza, Simões, ouvintes do Rádio Esportes, e obrigado àqueles que estão no YouTube acompanhando a Itatiaia com áudio e com imagem. Ô Cirilo, os jogadores do Atlético treinaram agora pela manhã, daqui a pouquinho, marcado para meio-dia, a apresentação oficial do Palácios à imprensa e, consequentemente, ao torcedor atleticano. Daqui a pouco a gente traz os detalhes de como está sendo essa terça-feira de preparação do Atlético para a partida de volta contra o América, marcada para domingo na Arena Independência às 7 horas da noite. O Galo venceu o primeiro jogo 2-0, o Atlético agora tem a vantagem, pode até perder por um gol de diferença, que vai à final do Campeonato Mineiro. Agora, se o Atlético for à final e isso está próximo de acontecer, você sabe qual é a final consecutiva do Atlético no campeonato estadual? Qual, Álvaro? 18ª. 18 anos seguidos que o Atlético chega, ou vai chegar, né, à final do Campeonato Mineiro. 18 temporadas seguidas o Atlético chegando à final do Campeonato Mineiro, se passar pelo América e chegar à final. Aí contra o Cruzeiro ou Tombense, ele disputará o Campeonato Mineiro. E nesse caso, o Atlético pode conquistar o hexacampeonato. O Atlético foi campeão em 2020, 21, 22 e 23. Já é tetracampeão. Busca, o pentacampeonato, desculpa. Busca o pentacampeonato. Por que eu falei hexa aqui? Porque o Atlético, na verdade, ele já foi 2 vezes pentacampeão mineiro. Ele foi penta em 56 e em 82. Só que em 82, além de ser penta, foi hexa. É a maior sequência de títulos da história do Atlético, os 6 títulos na década de 80. O Atlético quer chegar a essa marca, mas para isso, primeiro tem que chegar à final do campeonato, jogar contra o América no próximo domingo e, chegando à final, conquistar o título para conquistar o pentacampeonato. Simões pode dar uma aula disso aí. O que Simões me ensinou ali de penta, de hexa, quem fez o gol de 56, como que foi aquela conquista, ele já me deu uma aula ali, viu? Não é mentira, porque eu sou testemunha. Um abraço, bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, Nath, Álvaro, quem acompanha a gente aqui. O pessoal fica perguntando pra gente como é que vocês falam esses negócios pra gente. Tem que ter fonte. Uma das nossas fontes é o Alexandre Simões. E são 2 momentos históricos, os 2 pentas que o Atlético já tem na história dele, né? Em 56, ele dividiu o título com o Cruzeiro, porque na decisão ele ganhou no campo, mas ele escalou um jogador de forma irregular, um lateral esquerdo chamado Laércio. Não tinha certificado de reservista, isso era um documento obrigatório para registro, e aí a coisa foi parar nos tribunais e no final das contas eles tiveram que dividir o título. E em 82, nessa sequência do hexa do Galo, é o único título que ele conquista em cima do Cruzeiro. Chega na última rodada da fase final, o Atlético jogando pelo empate para ser campeão, o Cruzeiro precisando da vitória, o Cruzeiro sai na frente, mas o Atlético vira o jogo com um gol no último minuto do primeiro tempo e um gol no primeiro minuto do segundo tempo, do Reinaldo. E aí o Atlético vence por 2-1 e é pentacampeão mineiro em 1982. Então agora busca o terceiro pentacampeonato da sua história, claro, tem que passar pelo América primeiro e depois ainda encarar a decisão, né? Mas o Atlético tem aí um penta nos anos 50 e um penta nos anos 80, que teve a sequência do hexa completado em 83. Sobre o time que joga contra o América no próximo final de semana, o treinamento está acontecendo nesse momento, Cirilo, na cidade do Galo. Filipão não tem problemas de contusões ou jogadores pendurados, está todo mundo liberado. Mariano, Maurício Lemos e Igor Rabelo são jogadores que se recuperaram, ficaram à disposição no jogo da semana passada, mas podem ter chances nesta partida contra o América, nesse jogo de volta agora. Ainda não tiveram. Zaratio está na fase final de recuperação. Os treinos durante a semana irão determinar se ele pelo menos irá para o banco de reservas ou não. Por tudo que aconteceu em torno do Zaratio, pelo tempo que ele ficou no departamento médico, o tempo de transição, o Atlético agora tendo a vantagem, inclusive, de poder perder o jogo para se classificar, perder por um gol de diferença, não acredito que o Zaratio vai ter a semana para poder se liberar para jogar no final de semana.
Ele pode até estar liberado, mas não acredito que o Filipão vá levar o Zarate pro jogo contra o América, pelo menos é o que eu acho, não sei a opinião de vocês. Boa, Natália Fiuza, um abraço, bom dia, Natália. Um abraço para você também, Cirilo, bom dia a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, também ao Simões e o Damião. A pendência de DM do Atlético é o Zaratio. Como você observa essa semana de definição pro Atlético, claro, né, mas com a vantagem encaminhada para pensar na colocação na decisão do Mineiro, como é que pode ser administrada essa situação do Zaratio? Acho precipitado que o Zaratio seja titular, não acredito nisso, jogou pouquíssimo na temporada até aqui, quando mais uma vez se lesionou, né? Teve poucas oportunidades, precisa recuperar ritmo de jogo, precisa recuperar também, estar 100% da parte física, mas acredito, Cirilo, que dependendo do que acontecer ao longo dessa semana, talvez ele seja inscrito, esteja no banco de reservas, e pelo andamento do jogo, se o Atlético principalmente consegue fazer um gol dentro do Independência, deixa a classificação ainda mais encaminhada, dependendo da circunstância do jogo, pode ser uma boa oportunidade para o Zaratio entrar no segundo tempo, jogar por alguns minutos, ir recuperando a parte física, ir recuperando o ritmo de jogo, para daí sim, para as finais, ser pensado uma utilização dele por um tempo maior. Acho que hoje o Zaratio tem que brigar para estar de novo nesse time, porque o Filipão tem encontrado alternativas. O Zaratio, eu vejo o Zaratio acima do Igor Gomes. Neste momento, o Zaratio já provou mais do que provou o Scarpa, mas é difícil imaginar o Scarpa fora desse time. Então, acho que o técnico Filipão vai ter que encontrar um lugar para o Zaratio, que tem muita qualidade. Se não se lesiona, para mim, tem que estar entre os 11 iniciais do Galo, mas acho que, a princípio, esse segundo jogo contra o América é para ele jogar alguns minutinhos só para recuperar ritmo de jogo. Ô Simões, Natália levantou um tema bom quanto à presença possível do Zaratio quando ele tiver 100%, quando ele tiver recuperado entre os titulares do Atlético. Importante acrescentar uma informação, o espaço vai ser longo entre a segunda semifinal e a primeira partida da final, caso o Atlético se qualifique, porque tem data FIFA no meio. O Brasil vai jogar contra a Inglaterra no dia 23, 3 dias depois vai enfrentar a equipe da Espanha. Os jogos aí que tem a seleção brasileira, e aí o estadual daqui vai parar, porque tem menos datas aí no comparativo com a maior parte dos estaduais do Brasil. O Zaratio vai ter um tempo bom, então, para estar bem, Alexandre. E aí, quem que sai do time pro Zaratio jogar ou não sai ninguém, o Zaratio fica no banco, hein, Simões? Ah, Cirilo, tem que sair. Eu acho o Zaratio o melhor meia do Atlético, numa lista que conta com o Scarpa. Eu acho o que a gente já viu, o máximo que a gente já viu do Zaratio e do Scarpa, né? A gente pode considerar aí até recentemente o 2021 do Zaratio, o 2022 do Scarpa. Por mais que o Scarpa tenha sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, eu acho o Zaratio um jogador mais intenso, que exerce mais funções, né? O Zaratio com o Cuca em 2021, ele jogou de segundo volante em vários momentos, né? Ele jogou aberto pela direita, depois da saída do Savarino, né? Que o Savarino ficou só até a metade do ano. Ele jogou como um ponta de lança, fazendo realmente, praticamente dupla com o Hulk, né? Então, quer dizer, é um cara que consegue exercer várias funções e não é só um coringa, né? É um coringa com muita qualidade, com muita bola, né? Então, quer dizer, é uma pena para o futebol que o Zaratio não consiga ter regularidade no Atlético, né? Porque o Zaratio é um jogador diferente, mas não vem conseguindo ser nos últimos anos por questões ou físicas ou pessoais. Eu ainda tô esperando ver o Rubens titular do Atlético, Natália. Mas com o Rubens titular, eu também colocaria o Zaratio pra jogar, viu? Pois é, eu acho que de todo mundo nesse meio-campo, o mais ameaçado é o Scarpa. Mas não pela qualidade que ele tem, pelo status que ele carrega, mas pelo futebol que ele mostrou até aqui. É bem verdade que o Scarpa ainda não aconteceu. Não acho que a solução seja interromper a sequência que ele vem apresentando, mas se você tiver o Zaratio voando, precisando entrar no time, sendo entrar no time, é complicado também a manutenção do Scarpa sem ele estar correspondendo. Existem duas, eu e o Edu, até um tempo atrás, antes do Alisson se tornar titular absoluto, né, merecedor dessa vaga, nós até fazíamos um esquema, conversando, de que talvez o Scarpa pudesse jogar como um meia pela direita, o Rubens como um meia pela esquerda e o Zaratio fazer a função mais centralizada, porque esse meia que joga mais centralizado é ele quem recua para dar sustentação na saída de bola próximo do Batalha. E o Zaratio faz isso muito bem, porque, como disse o Alexandre Simões, já jogou como um segundo homem de meio campo. Então, talvez essa fosse a melhor função para ele e desgastaria até menos o Scarpa, que ficaria mais posicionado do lado direito, e o Zaratio tem mais físico para fazer esse vai e volta. A questão é que hoje não dá para tirar o Alisson do time.
É claro que dependendo do adversário, da circunstância, o Filipão vai ter que mexer na equipe, mas por merecimento, o lado direito hoje é do Alisson. E o Scarpa tem jogado centralizado, que poderia ser onde o Zaratio jogaria. E acho que o lado esquerdo, o Rubens está merecendo ser titular no lugar do Igor Gomes, por mais que o Igor Gomes até aqui seja um dos atletas mais regulares do Galo. Agora é interessante o futebol brasileiro e o nosso calendário, né, que é único no mundo, né? Não só por ter a temporada no correr do ano, mas por ter o campeonato estadual, que pega um número de datas considerável, né? E a gente tá falando isso aqui, né, Nath? Aí daqui a pouquinho começa a ter Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, tudo emendado. Aí vai ter jogo que o Filipão não vai ter nem o Scarpa, nem o Zaratio, nem o Igor Gomes. Eu não entendo. Aí vai ter que botar o Rubens, aí daqui a pouco ele não tem um, daqui a pouco ele não tem outro. Não, o cara tá machucado, o cara tá suspenso, o cara tá com sobrecarga. E aí aquela maratona, é muito maluco a gente pensar nisso, né? Então, o Galo que tem hoje Igor Gomes, Zaratio, Scarpa, Rubens, Pedrinho, o Alisson, esses caras, vai chegar num momento da temporada, pode anotar, que o Filipão vai passar dificuldade para poder armar o time, porque é impressionante como que o futebol brasileiro ainda não se atentou a isso, né? De que precisa mudar esse calendário. Não faz mais sentido esse tipo de situação que nós estamos vivendo. Nós vamos ter 2 semanas parados por causa de 2 amistosos da seleção brasileira no meio de campeonato estadual. Quando chegar o Brasileirão, os clubes vão ser prejudicados aí em 7, 8 rodadas, porque não vai parar pra Copa América. E sabe, são coisas... É isso que a gente tá dizendo aqui agora, porque o Atlético que a gente tá pensando é o Atlético que tá jogando de domingo a domingo, né? Só que daqui a pouco vai ser um Atlético que joga quinta, domingo, quarta, sábado, entendeu? E aí muda completamente todo tipo de armação que o treinador pode fazer. Esse é um dos motivos do técnico Luiz Felipe Scolari, por exemplo, não mexer hoje no posicionamento do Scarpa. Quando eu falo do posicionamento, na titularidade do Scarpa, porque ele precisa aproveitar esse momento, que é o momento mais frágil da temporada, que é o momento do campeonato estadual, é o momento mais frágil, ele tem que aproveitar esse momento para dar ritmo para aquele que não tinha ritmo. Porque vai dar ritmo depois contra quem? Contra o Flamengo no Maracanã? Vai dar ritmo contra o São Paulo no Morumbi? A estreia no Brasileirão, o Corinthians em Itaquera, uma pressão danada. Então tem que dar ritmo agora, até para ele chegar daqui um mês, para agora é o Scarpa. Essa cobrança que a gente também faz, que o torcedor principalmente faz, dele já ser aquele Scarpa que saiu do Palmeiras pro futebol europeu, o Atlético sabe que ele pode render aquilo, tanto sabe que contratou, mas tem que esperar, dar tempo a ele para que ele possa chegar naquele patamar. É muito cedo ainda, né, para falar que o Scarpa não deu certo, de modo nenhum. Acho que o Scarpa tá numa linha de crescimento, tá readquirindo o ritmo ideal, tá aparecendo, tá se encontrando. A gente tem que lembrar, né, Cirilo? Scarpa começou jogando pelo lado esquerdo, que não era bem o que estava funcionando. Depois ele foi deslocado para o lado direito, aí depois apareceu o Alisson, ele foi deslocado para o centro. Então, assim, tá se encontrando também dentro do campo, tá vendo em qual posição ele rende mais. Acho que o Scarpa precisa de sequência. Acho, inclusive, que o jogo da semifinal e uma eventual decisão é uma grande oportunidade para o Scarpa também, de jogos um pouco mais pesados, de jogos decisivos, para que ele possa aparecer, mas ter essas opções são muito importantes, porque, como disse o Simões, a maratona é muito grande e os adversários vão se modificando ao longo da temporada. Pode ter jogo que você precise de alguém mais agudo, como o Alisson, pode ter jogo que você precisa de um meio-campo com mais poder de recomposição, e ter peças com diferentes características é fundamental. Álvaro,